Os cristãos leem a Bíblia? O cristianismo chegou ao Brasil em abril de 1500, trazido pelos portugueses com Pedro Álvares Cabral em destaque. Pouco tempo depois, tornou-se a religião oficial. Nesse período, as outras religiões não podiam, por exemplo, erguer templos ou igrejas. Só era permitido o culto doméstico. Essa situação se prolongou até 1889, com o advento da proclamação da República. Com a nova Constituição, o Brasil se tornou um país laico, sem religião oficial. País laico é aquele que não tem religião, mas garante e protege a liberdade de crença de seus cidadãos. Para os cristãos, a Bíblia cristã é o livro, entre aspas, sagrado. É a, entre aspas, palavra de Deus. Mas que Deus? O Deus hebreu, criado pelo povo hebreu. Bom, já que os cristãos dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, então, todos os dias, eles leem a Bíblia, não é mesmo? Errado. Regra geral, eles não leem a Bíblia. E trago aqui um exemplo caseiro. Nasci em Sobral, no Ceará, numa família cristã católica apostólica romana. Minha mãe teve 19 filhos. Hoje existem apenas 8. Quando eu estava com 9 anos de idade, havia em minha casa 9 pessoas. Papai já havia falecido. Aos domingos, mamãe ia assistir à missa na Igreja da Sé, a mais famosa ainda hoje, e às vezes me levava. Ela nunca me obrigou a ir. Já com essa idade, o discurso do padre me parecia estranho. A coisa não encaixava. Em minha casa, como em qualquer casa de um cristão, havia uma Bíblia, e ela ficava sobre um armário aberta, toda arreganhada. Perguntei à minha mãe por que a Bíblia ficava aberta, arreganhada, e ela me disse que era para Deus proteger nossa casa. Achei aquela afirmação mais estranha ainda. Como pode um simples livro proteger um lugar? Um certo dia, um ladrão entrou em nossa casa durante a noite, levando apenas umas panelas velhas que ficavam na cozinha. Normalmente, ladrão que entra em casa de pobre só leva susto. Pela manhã, perguntei à minha mãe: Mãe, a senhora disse que a Bíblia aberta protege a casa, mas o ladrão entrou aqui. Minha mãe olhou para mim e apenas abriu um leve sorriso. Nada disse. Pois bem, naquela época, em minha casa, havia 9 pessoas convivendo todos os dias, e a Bíblia aberta, arreganhada, mas ninguém a lia. Até que eu despertei para isso, comecei a folheá-la. Mamãe ficava feliz ao ver seu filhinho lendo a, entre aspas, palavra de Deus. Só que a única pessoa da casa que lia a Bíblia
Pouco tempo depois, se transformou num ateu. Mamãe faleceu há 5 anos e os 8 filhos continuam vivos. 2 moram em Sobral, um em Imperatriz, no Maranhão, e os outros em Fortaleza. À exceção de mim, todos são cristãos católicos e nenhum deles vai às missas e nenhum deles lê a Bíblia. Se alguém perguntar a um de meus irmãos qual é o primeiro livro da Bíblia, ele não saberá responder. Mas, mesmo assim, a Bíblia é a, entre aspas, palavra de Deus para eles. Diante deles, não falo sobre religião. Deixo-os quietos em sua ilusão religiosa. E eu, ateu, até compro imagens de, entre aspas, santinhas para minha irmã que mora em Sobral. É a ilusão dela. E o que acontece na casa de meus irmãos se verifica em qualquer casa de um cristão. A Bíblia está lá, aberta, toda arreganhada. Nada protege. E, regra geral, ninguém a lê. O cristão lê revistas que são verdadeiras porcarias, caras, contigo, tititi, etc., mas não dão a mínima para aquele livro que eles próprios dizem que é a palavra de Deus. Os próprios cristãos não estão nem aí para a Bíblia. Se realmente a Bíblia representasse para eles a, entre aspas, palavra de Deus, é óbvio que eles iriam lê-la, mas não é isso o que ocorre. Para um universo de cristãos, outras leituras são mais atraentes que a própria palavra de Deus. Isso soa estranho, muito estranho. Um abraço.